Estamos ao vivo, como vai? Boa tarde aí para você que está me assistindo no YouTube, ou no LinkedIn, ou no Facebook, ou no Instagram. E você aí no Instagram, tudo bem? Como vai? Seja bem-vindo a esta live que estamos fazendo, mais uma vez falando de uma pessoa que empreendeu e teve êxito no empreendedorismo a partir do seu desenvolvimento comportamental. Wesley, pode entrar aí pelo Instagram. A gente já está aí ativado no Instagram. Isso. Vamos aceitar aí o Wesley pelo Instagram. E eu queria dar uma apresentada rápida no Instagram, ele já está lá. É um privilégio monstruoso para mim estar aqui convidando esse cara que já foi nosso conselheiro. A gente já teve ele como conselheiro dos meus negócios. Ficou com, acho que 2 anos ele atuou como conselheiro da gente e foi um aprendizado enorme, maravilhoso. Seja bem-vindo, meu irmão, meu guru, Wesley Medeiros. Seja bem-vindo, meu querido. Sempre bom estar aqui, Pavani. Muito bom estar perto de você. Lisonjeado pelo convite de participar aí da tua entrevista, da tua live ao vivo. Muito bom estar com você. Eu é que agradeço, meu irmão. Eu é que agradeço estar aqui. Deixa eu contar um pouquinho a história do Wesley comigo. Depois a gente começa a fazer pergunta, porque o holofote está todo nele aqui. Wesley, pessoal, para quem não sabe, é um dos maiores, talvez o maior especialista em licitação pública do Brasil. Já era quando eu o conheci, já atuava nisso. Hoje, com certeza, é o que mais vende cursos e capacita pessoas nesse sentido no Brasil. E eu conheci o Wesley quando ele fez o nosso treinamento. Em que ano, Wesley? Que ano você fez? Primeiro? Foi o primeiro, nós estamos em 2018, nós estamos falando de 2008, 2006, algo assim. 2006, foi 2006. Por aí. O Wesley me deu o privilégio de fazer o nosso treinamento Olho de Tigre, e esse treinamento foi muito legal, porque ele teve um destaque muito bom no treinamento, e aí nós viramos amigos muito próximos, tive a oportunidade de ir para o Espírito Santo, conhecê-lo melhor, enfim, ficamos trabalhando, ele veio nos ajudar, a nossa companhia, a crescer, a ter um norte muito bom, ele nos deu. Mas eu queria começar então, Wesley, perguntando para você, como é que você chegou até nós? Como é que foi esse processo? Vamos lá, vamos falar de Olho de Tigre. Primeiro, tigre é uma paixão, né? Eu sempre desenvolvi uma paixão por tigre. Ele tem tatuado o tigre, não tem? Um tatuado um tigre nas costas. E aí eu tenho uma paixão muito grande por tigre, e pela ideologia, pelo estudo do próprio animal, de proteção à família, de ser destemido. E um amigo meu, viajando em São Paulo, ele viu o outdoor do Olho de Tigre. E aí ele mandou para mim. Foi o Alessandro Xuxa. E ele mandou, falou, já que você gosta de tigre, tem um curso que eu acho que é com tigre. Dá uma olhada nisso aí. Aí eu vi lá o www.olhodetigre.com.br, entrei, me interessei e fiz a minha inscrição, onde vocês me encaminharam o kit, aquele kit de boas-vindas, para que fosse preenchido por minha pessoa e pela minha família. Foi ali que começou o contato com vocês. Na época, o Olho de Tigre era administrado ali em Peruíbe. Peruíbe, exatamente, faz tempo. Então foi em 2006 mesmo, foi... Acho que até 2005 nós ficamos em Peruíbe. Isso. Na época eu estava no grupo Quintino, ia fazer eu e meu sócio, e ele desistiu 2 dias antes. Não sei se você lembra disso. Lembro. Aí eu peguei o RH que eu tinha acabado de contratar e falei assim, ó, você vai para um curso comigo, preenche isso rápido. E embarcamos para o curso. Foi o Olho de Tigre 1, né? Na época era o OT1 e depois a opção do OT2. Isso aí. E aí, então, quer dizer, na verdade, foi o outdoor. Esse outdoor, cara, tem uma história interessante, porque a gente teve 6 outdoors aqui na cidade, 2 em São Caetano do Sul, 2 em Santo André e 2 em São Bernardo, e eles ficaram 1 ano. Aqueles outdoor de plástico que não molha, né? E ficaram 1 ano. E muita gente viu esse outdoor. Você vê, você é do Espírito Santo. Sim. E viu, e teve acesso ao treinamento por conta de um cara que veio aqui, viu o outdoor e te falou por lá. Sim, mandou a foto.
E por ali que eu conheci a sistemática do olho de tigre e a proposta, né, do treinamento. E aí eu fui ao encontro do primeiro treinamento lá com você, foi onde eu te conheci. Maravilha. E eu primeiro conta um pouquinho. A ideia é a gente contar o que você, não só conosco, mas o que o desenvolvimento comportamental da tua história ajudou na tua carreira, no teu empreendedorismo, que hoje você vive específico. Na época você trabalhava na Quintino, que você era sócio da empresa. Como é que era lá? Lá eu tinha uma sociedade na parte de fornecimento de alimentação para presídio na época, né? Eu fiquei 7 anos nessa empresa, mas só que essa empresa não era que eu fosse 100% dedicado a ela. Apesar de eu estar nela, eu continuava prestando consultoria e continuava ministrando treinamento. Ou seja, no meu sangue era mais voltado ao treinamento e consultoria do que mesmo dentro da empresa, atrás de uma mesa, fazendo a gestão da empresa. E aí eu fui para o Olho de Tigre para poder resolver alguns conflitos, né? Quando a gente fala, você arrisca muito, você é destemido, você não tem medo, mas o lado de ser destemido e arriscar tem suas consequências. É muito bom comemorar as boas, que são as vitórias, mas existem as derrotas, são as quedas, né? O descer o fundo do poço não é para qualquer pessoa, nem todo mundo está pronto para isso. E eu fui lá para conhecer melhor o porquê que eu sempre me arrisquei tanto e nunca tive medo. E buscar alguns conflitos que vêm aí de toda a minha vida, né, Pavani? Principalmente eu fui lá para conhecer Nós Amamos Vocês Quatro, né? Lidar com amor, lidar com ódio, lidar com alegria, lidar com a tristeza, a raiva, a ira. E eu queria entender melhor como que isso funciona dentro do ser humano. Não só para o meu crescimento, mas as pessoas que estivessem à minha volta. Esse foi meu maior objetivo de entrar e conhecer a proposta do Olho de Tigre. Já tinha feito outros treinamentos e eu queria entender a tua proposta, porque era uma proposta muito célere, né? Uma proposta que se falava em 16 horas de treinamento. Isso que me chamou a atenção. Entendi. E aí, quando você chegou lá, você viu o que era o OT1? Qual a percepção que você teve quando saiu de lá? Agora, vamos lá, OT1, na sua entrada já é chocante, né? Você está num hotel fazenda 0 estrela, né? Televisão, televisão chapiscando e por aí vai, horário para tudo. Mas eu falo assim muito que a parte que mais me chocou naquele treinamento, e assim, não é que me chocou, o boas-vindas do treinamento eu já estava acostumado. Regra, isso é normal em treinamento de alto impacto. O acordar cedo, você, como é que se diz? Soltar tudo que você tem ali do que é de bens, de anel, de tudo, bacana. Mas eu tenho um problema, se eu ficar nervoso, eu começo a rir. Isso é um problema para mim. Né? Tem pessoas que começam a chorar, eu começo a rir. E como eu levei uma pessoa, eu não poderia mais olhar para aquela pessoa, porque seria o meu ápice do sorriso. E eu lembro quando você começou o treinamento, que você começou fazendo uma pressão muito grande num cara que ele era grande e gordo. E quando você foi para cima dele, na minha cabeça eu imagino assim, se ele está fazendo isso com ele, imagina quando ele chegar aqui perto de mim. Ali... Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você fala. Ali eu vi que a coisa era muito mais séria do que eu tinha idealizado. Mas ali foi o boas-vindas. E mudou muita coisa, tá, Pavani? Aquele curso, o OT1 é um diferencial que eu vou levar para toda a minha vida. Em todos os dias eu digo que eu aplico o OT1. Seja na resiliência, seja na hora de ir para o ataque, na hora da defensiva, na hora que você cai, na hora que você sobe. Ele é um ensinamento para o resto da vida. Como eu falei no meu depoimento, todo ser humano tinha que fazer o Olho de Tigre para entender o que é ser humano, né? Muitas pessoas não entendem o que é ser humano. Foi muito legal a vivência dele. É um treinamento na época de 16 horas ininterruptas. Aí você fez o 2, certo? Depois do OT1, aí eu tinha... você tinha que fazer o OT1 para ter acesso ao OT2 naquela época, era pré-requisito. E aí nós fomos lá em busca da sua perfeição, né, que é o OT2. Esse foi muito diferente de tudo, né? Pelo jeito que ele começa e o jeito que ele termina. Foi muito diferente. Você viveu, você consegue, assim, dizer qual te trouxe mais coisas? Porque hoje agora não é mais o OT1 ou OT2, hoje é o OT
Immersion, que chama PIC hoje, né? Chama Programa de Inteligência Comportamental. São os Sim. dois conteúdos num mesmo momento. Começa no sábado, à meia-noite 1, e termina na segunda-feira, às 3 horas da tarde. É sem parar, direto. Você consegue dizer para mim qual que trouxe, o que cada um contribuiu mais para você? Na época eram feitos separados, né? Mas são hoje... dois aprendizados, por favor. Dois aprendizados. O OT1, ele te mostra a vida como ela é. Momentos de decisão. Foi isso que eu aprendi no OT1. O OT1, o que mais me marcou no OT1 é que você não tem tempo para pensar. Sua decisão é agora. Isso aí foi radical. E muitas vezes eu faço isso no meu dia a dia e eu assusto as pessoas. Eu não hesito em dar uma resposta, se é um sim ou não. Eu vou para cima, eu não tenho medo. O OT1 me mostrou muito isso e me mostrou o que eu não conseguia ver. As consequências da resposta a um curto espaço de tempo. Isso no OT1 eu saí de lá com essa lição. O OT2, ele já me trouxe uma outra visão. O que é essa visão? A continuidade da consequência da minha resposta e o que essa resposta poderia causar à minha pessoa e às pessoas que me rodeiam, principalmente no mundo corporativo. Ou seja, quando a gente entra naquela situação de buscar uma pseudo-perfeição, né? Eu brinco muito nos meus cursos que a perfeição é algo que a gente sabe que não existe, mas nós buscamos exaustivamente a perfeição. É uma busca. E quando você vê algumas pessoas chegar à perfeição, outras não naquela pseudo, e existe um buraco que é construído ali. E aquele buraco, ele tem muitas respostas que ecoam dentro dele, né? E isso aí faz com que você, principalmente quando está liderando, quando você está preparando pessoas para o mundo, você mostra as consequências dessas decisões, até onde elas podem ir, né? É aquela teoria da pirâmide, a base, o meio e o topo. O topo não é para todo mundo, só é para alguns. E depois desse treinamento, você decidiu sair da Quintino e dedicar-se única e exclusivamente à atividade de capacitação em licitações públicas, não é isso? Eu fiquei mais um tempo no Grupo Quintino, e aí eu anunciei a minha saída um ano antes, depois eu saí do grupo definitivamente, e foi quando eu fundei a Licita News em 2010. 2010 nasce a Licita News, PJ, definitivamente. Já era um plano, né, Wesley? Já era um plano na tua cabeça. Sim, eu tive a CQP Cursos, a MedQualify, como, vamos lá, algo a mais, não algo dedicado. E aí veio a Licita News, quando ela começa em 2010, onde eu assumo totalmente a consultoria, propriamente dita, e a área de treinamentos. E aí eu começo a Licita News lá em 2010, nós estamos falando estamos em 2020, são 10 anos de Licita News, nascendo agora a Licita Designer, mais uma empresa, né? Que entra agora mais focada na parte de inteligência para mobiliário corporativo em governo. E só vem dando certo, né? Tem os altos, tem os baixos, tem muitos aprendizados, mas mudou muita coisa depois dessa decisão de dedicação exclusiva à consultoria, inteligência de mercado, onde eu comecei a aplicar tudo que eu tinha numa caixa de experiência muito grande, são 28 anos de experiência, e aí você começa a colocar isso não só no mercado pedagógico, ministrando curso, mas também dentro das empresas, implantando aquilo numa prática real. E Wesley, no começo, eu me lembro que o Wesley trouxe muita gente para fazer o nosso treinamento, muita gente mesmo. E eu me lembro que eu até fiquei bastante emocionado na época. O Wesley dá um treinamento de quantos dias? São 3 dias de treinamento de licitação na época que você dava? Naquela época era o curso de 3 dias, era o curso avançado de estação pública, 24 horas aula. Era um curso inteiro. E ele fazia, na abertura desse treinamento, eu não lembro, fala para mim como é que você se referia ao nosso treinamento no seu curso e por que tanta gente que fez aula com você veio fazer o curso conosco depois. Qual que era a sua vantagem no curso? Primeiro, na apostila, a logo do Olho de Tigre, né? A minha camisa polo, acho que você lembra, ela tinha a logomarca da Licita News, tinha a logomarca do Olho de Tigre também presente nela. Exatamente. E todo dia, ao fechar o treinamento, eu sempre fechei ele com uma mensagem motivacional de alto impacto. E aí eu falava que aquilo tudo tinha um endereço chamado www.olhodetigre.com.br.
foi quando uma das vezes eu te convidei para fazer uma palestrinha de 45 minutos ali na Alameda Jaú. Na época eu dava aula ali no Travel Avenue, ali na Jaú 206. Me lembro, claro. E aí o pessoal ficava curioso, porque eu mostrava para eles, ó, se vocês querem conhecer uma pessoa difícil de lidar, intrigante, complicada, vai nesse curso, vocês vão se conhecer. E aí eu sempre usei muito, né? As pessoas que têm a mão à caneta, o poder da decisão, eles precisam se desenvolver. Senão eles vão errar demais, muito. Eles precisam estar no lugar do outro antes da assinatura. E eu plantei muito isso em todos os cursos que eu ministrei, não só os cursos abertos, mas os in-companies também. Eu trabalhava muito alto impacto com a gerência. E depois a gerência queria algo maior, eu encaminhava para você. E vieram muitas. Você tem noção de quantas pessoas você mandou para mim? Acho que mais de 40, não sei. Mandei muita gente, Pavani. Que eu ficava sabendo depois, né? Olha, eu tive lá, o Pavani te mandou um abraço. Era o meu... Era o jeito que eu media. E todo mundo que ia falava assim para mim. Eu vim aqui porque o Wesley me mandou. Era isso que eles diziam para mim. Eu vim aqui porque o Wesley me mandou. Se o Wesley gostou, é porque deve ser legal. E todo mundo reclamava que você não contava uma vírgula do treinamento. É verdade isso mesmo? Nada. Eu só colocava a balinha na boca dele e tomava, entendeu? Simplesmente eu falava, vai lá, cara. Faz parte ser curioso. Mata a curiosidade. Vai em cima. Ah, mas eu posso ir com o meu irmão, com a minha... Não, vai sozinho. Depois você manda ele. Mas muito bom. O treinamento é diferenciado. Eu digo assim, ó, Pavani, o olho de tigre, para os outros que eu já fiz, vamos lá, Arita, dentre outros que a gente fala muito aí no dia a dia, gaivotas e por aí vem, tem uma grande diferença. Vou falar do OT1. Qualquer outro curso você tem tempo de pensar. No OT1 não tem tempo de pensar. Não tem. É levantar a mão e desistir e ir embora como um fracassado. Isso é muito difícil para um ser humano. Você tem opção, sai, vai embora, desiste, tchau. E isso no OT1, ele mexe com quem trabalha com... Quem é destemido? Quem é destemido não vai dizer não. Você vai se machucar e você vai para a próxima fase, entendeu? Algumas pessoas podem desistir? Podem. Mas isso mexeu muito. Porque qualquer outro curso fala, não, eu vou enrolar aqui, né? Eu vou fazer aqui qualquer coisa e está tudo certo. E não, no OT1 e no OT2, por mais que tenha interação, todo o trabalho em grupo, mas ele é muito diferenciado pela estrutura das dinâmicas que são aplicadas dentro dele, né? São dinâmicas que são pensadas, treinadas, repetidas por vocês até chegar ali no momento da aplicação. Ela tem um porquê e um para quê, né? Muito bom, muito bom. E aí me conta, então, como é que foi os desafios que você teve na Licita News? Como é que começou? Como é que foi esse processo de empreender? Porque o nosso grande objetivo com os treinamentos da Olho de Tigre é desenvolver, primeiro, o protagonismo. E depois, esse protagonismo é inexoravelmente conectado com a capacidade de empreender. E muita gente acha que empreender é algo que só é possível fora de uma organização. Não. Hoje, dentro das organizações, os colaboradores de uma organização pedem para que eles tenham um comportamento empreendedor protagonista ali. Então, conta para mim essa decisão de abandonar a atividade de executivo e aderir à Licita News como órgão próprio que lhe manteria subsistindo financeira e encarreiramento nesse sentido. Você tem duas formas, eu tenho duas respostas para te dar. Primeiro, existe empreender no risco, isso é um fato. Existe empreender em cima do que você desenhou. Eu vinha desenhando meu nome há muito tempo, escrevendo ele, lapidando. Chegou um momento que eu entendi que eu poderia viver do meu nome. Então, não precisava mais ter uma instituição, aspas, trabalhando numa diretoria, conduzindo uma empresa, tendo sócios ou não, para ir adiante. Primeiro, eu teria que ter alguns pilares. Aquilo me faz feliz? Não. Então, não tá bom. O que me faz feliz? E aí entra as matemáticas que ninguém gosta de fazer. O mais é menos, o menos é mais, né?
vamos arriscar, é o momento, é agora, e aí você parte. Quando eu parti com a Licita News, o meu primeiro contrato foi a Marco Polo S.A. A Marco Polo veio para mim, para toda a divisão de inteligência de governo, onde eu fiquei lá por 7 anos. Uma pergunta, a Marco Polo veio antes da Licita News existir ou não? A Licita News existiu e depois veio a Marco Polo? Não, a Marco Polo eu já prestava alguns serviços ocasionais para ela, ocasionais. Quando eu fundei a Licita News e eu assumi, deixei claro para a Marco Polo que eu não tinha um outro trabalho, só consultoria, a Marco Polo veio. Entendeu? Aí vem Marco Polo, vem na época Amarelli, Imobiliário Corporativo, e dentre outras empresas que eu já começava a atender como consultoria. Eu dava todo o suporte, toda a parte de inteligência para governo, estrutura de licitação, e eu comecei ali a, como é que se diz? A lograr grandes resultados, né? Isso eu caminhei muito. 2010, Marco Polo, até repito, Marco Polo nós vamos falar de 2010 até 2016. Né? 6 anos. 6 anos, praticamente. E aí eu vim trabalhando, só que nessa época o que acontece? Quando você está empreendendo, existe um momento também que você fica cego, você só visualiza o trabalho. E aí você quer buscar tudo, começa o excesso de viagem, começa um pouco, a família começa a ser sacrificada, e você começa a buscar um todo, né? Aí vem aquela parte do destemido. Você vai para cima porque você acredita, né? Esse dia eu estava conversando com a minha esposa, com a minha filha, o lado de eu não ter medo de recomeçar. O que eu falo para ela é o seguinte, só não pode faltar na minha vida 2 braços e 2 pernas. Se eu tiver 2 braços, 2 pernas e saúde, eu posso quebrar 10 vezes, que eu não tenho nenhum medo de começar do zero, né? A gente vem e recomeça de novo e vai para cima, sem qualquer medo de algo dar errado. E o tempo todinho trabalhando em cima disso. Na época era eu e uma secretária na Licita News, ela fazendo todo o staff, toda a base, e eu trabalhando com a inteligência, toda a estrutura. Até porque, Pavani, a gente trabalha com um nível de consultoria muito parecido. Eu não quero que uma empresa dependa do Wesley. Eu quero implantar o processo na empresa e ela ande sozinha sem o Wesley. É o que a gente chama de consultoria instrumental, né? Isso aí. E aí eu passo, claro, a ter aí remuneração sobre todo esse êxito que começa a acontecer. Então, eu digo que eu trabalhava muito nos primeiros 3, 4 meses de implantação da consultoria e automaticamente eu começava a trabalhar um pseudo menos, porque ela começava a andar sozinha e eu começava só a ter os grandes problemas na minha mão para poder continuar resolvendo. Isso funcionou sempre muito bem, né? Então, na Licita News, uma empresa de consultoria, funcionava numa sala, na época, de 29 metros quadrados, onde eu tinha um faturamento muito bom, na época, para o nível de consultoria, né? O nível de consultoria. Aí você conta 2006, a gente está falando 2006, 2010, eu peguei a Licita News, eu já estava cursando Direito, foi quando eu me formei em Direito, trouxe mais essa base para mim, de conhecimento, que foi o Direito, que aí me deu um aporte muito maior. Essa decisão de fazer Direito veio também depois dessa iniciativa de se desenvolver emocionalmente? Quando eu estava lá na Quintino, logo após do Olho de Tigre, eu busquei mais uma formação. Falei, eu vou buscar mais uma formação, eu estava na Quintino, mas 2 anos e meio dentro da Quintino eu já estava cursando Direito. Em seguida eu saí, foram 5 anos a conclusão do curso. E aí me deu uma base melhor. Eu queria voltar um pouquinho no tempo e dizer assim, normalmente quem faz o nosso treinamento, ou qualquer treinamento de cunho comportamental mais profundo, ele sai de lá com resgates, inclusive na vida familiar. Sim. Teve isso também, Wesley? Teve algum tipo de resgate no ambiente mais no seio da família, ou não? Sim, entender melhor a família, a cobrança da família, né? Como se diz, entre todos os problemas que qualquer família vive, eu tenho um casamento de 29 anos, né? São 28 anos casado já, uma filha de 19. Então, assim, é toda uma construção. Já tive lá embaixo, já tive lá em cima, já tive no meio, e a gente nunca soltou as mãos, entendeu? Com tudo. E são baques e baques. É o que eu falo, Paulo, no teu treinamento, ele te prepara para o baque. Você está entrando num problema que para todo mundo é algo para você, vamos lá,
se matar de tanto que é o problema, e você fala, não, estou tranquilo. Eu vou encarar porque eu sei que ele vai caminhar assim, assim, assim. Talvez seja isso que, às vezes, eu surpreendo algumas pessoas, que ela não consegue visualizar essa janela que eu consigo visualizar, né? Se a gente pegar, vamos falar de olho de tigre, o problema que eu tive em 2016 com um cliente que eu representava, você participou, né? Na época eu te pedi até uma carta, onde teve um ato de corrupção por parte desse cliente, e no final de tudo, 32 pessoas foram denunciadas, inclusive eu fui denunciado por associação criminosa e fraude em licitação, com nome escrito no mercado. E eu não tive medo, Pavani, eu não tive medo por duas situações. Primeiro, consciência. Segundo, as pessoas acreditam no Wesley. Terceiro, se o bicho, o monstro é um processo, vamos enfrentar ele. E nós fomos para cima do processo. E é isso, senhores, esse tipo de relato. Você vê que o Wesley ele é uma fortaleza, assim, né? Ele foi uma fortaleza para a nossa companhia. Eu convidei ele para ser conselheiro da minha companhia e puxou muitas orelhas da gente de coisas que a gente fazia errado. Eu sempre digo que você foi um dos caras que realmente a gente escolheu para afinar quando dizia algo duro. Sim. A gente escolheu, é o nosso ajudante que a gente afinava para ele mesmo, que ele deu várias porradas na gente, muito, muito importantes de serem dadas. Mas não é só louro, né, cara? A gente não vive só dessas coisas boas. Esse foi um momento difícil que você viveu e que enfrentou com galhardia, com força. Vamos para frente, consciência limpa, é o que vale, não é? Sim. E outra coisa, né, Pavani? Uma coisa eu digo o seguinte, quando você tem sua família do seu lado, né, e ela tá ali do teu lado na base, qualquer outro comentário não vai fazer nenhuma diferença, né? Eu digo que o meu maior juízo é minha filha me perguntar assim, você fez algo errado, pai? Eu falei, não. Então, pai, enfrenta. Acabou. Eu não tenho que dar satisfação a ninguém, né? E assim, você vê, novembro agora do ano passado, teve a primeira sentença, a primeira instância, eu fui absolvido na associação criminosa e, infelizmente, eu fui condenado na fraude, né? Agora eu estou recorrendo em segunda instância, mas muito tranquilo que eu vou ser absolvido. Mas, assim, você tem que ter pessoas que acreditem em você, Pavani. Essa é, assim, ó, o que eu digo hoje, quando você fecha uma união, não só o olho de tigre, vamos lá, nós nos tornamos amigos pessoais, você já foi na minha casa, né? Eu tenho muito apreço à tua esposa, a Márcia, a Denise, falo com a Denise constantemente, mas eu digo assim, ó, quando você tem pessoas que você liga e fala assim, olha, tá acontecendo isso, isso e isso comigo, e aquela pessoa vira para você e fala assim, você não fez isso, o que é que você precisa de mim? Isso não tem preço, Paulo, entendeu? E assim, as pessoas que te dão valor, normalmente, é a tua família, quando eu falo família, é esposa, filho, e amigos que conhecem a tua essência. O restante, cada um pega uma pedra no chão para tirar em você. E aí você tem que ser forte para segurar as pancadas e, mais uma vez, a peneira da vida vem para a tua mão, para tu falar assim, opa, deixa eu peneirar aqui de novo. Essa é a grande lição que eu tirei disso que eu passei, onde você vê empresas que te deram a mão, empresas que te deram as costas, você vê o mundo corporativo girar em volta de você e você vai valorar aquele que te dá a mão e aquele que não te dá a mão. Foi uma experiência realmente que eu vivi junto com o Wesley e eu lembro dele contando os processos, os sucessos pequenos que iam andando na defesa dele, porque é um segmento árido, né, Wesley? É um segmento que tem muita coisa para a gente tomar cuidado, tem muita sacanagem envolvida, né? E você ensina as pessoas a se livrar, a fazer as coisas corretas, mas nem todo mundo segue as orientações, né? Não é um negócio simples. Eu brinco assim, Pavani, licitação já é uma profissão, infelizmente, marginalizada. Quando você fala que trabalha com licitação, as pessoas imaginam que você faz coisa errada. E não. A licitação ela é pautada dentro da legalidade, da publicidade, da isonomia, da moralidade, da ética. Tem o caminho errado? Tem. Só que o caminho errado, você vai encontrar o quê? A prisão, a justiça e por aí vai. É um caminho muito complicado. Mas eu trabalho com licitação há 28 anos, que eu venho de licitação pública, tenho a consciência tranquila que eu nunca fiz algo de errado em minha vida, né? E, assim, caminho tranquilamente, levanto todos os dias de cabeça em pé e pronto para
para trabalhar. Hoje, dentro do meu escritório aqui, tem 4 grandes organizações, onde eu presto consultoria de inteligência, que andam nas estradas que eu digo, é por aqui que se vai. E elas vão sem medo de errar. Nós, inclusive, né, muito do sucesso da nossa companhia, da Gauss, né, que a gente presta muito serviço para a empresa pública, e hoje o nosso RPG é baseado no que você nos ensinou, nosso RPG é referenciais de exemplaridade da primazia da gestão, é basicamente voltado a organizações que prestam serviço ao público, dentre elas as empresas públicas. E nós, muito tempo, acho que uns 8 anos da nossa vida, nós prestamos muito serviço para a empresa pública graças ao curso que a Denise fez com você depois, né? Porque você nos ensinou a participar desse meio de uma maneira muito eloquente, e hoje a gente sabe, talvez nós sejamos aí uma das empresas de consultoria no Brasil que mais presta serviços decorrentes de processos licitatórios, por sua causa. Um dos processos que eu participei junto com vocês foi aquela parte de reestruturação do governo do Acre, né? Sim. Aquela parte eu dei o treinamento lá para eles na parte de licitação pública, bem na época que estava nascendo o RDC, Regime Diferenciado de Compra. Isso, exatamente. Mas, poxa, lembrando disso agora, é verdade. Sim, é verdade. Eu fui no Acre, eu fiquei lá 3 dias. Nós viramos parceiros de negócios, além de amigos pessoais, e eu tive o privilégio de ter você na nossa família, que a gente chama aí, já tem mais de 8.000 pessoas, hein? A família Olho de Tigre. Bastante gente já participou desse nosso processo. E aí, cara? Pois não. Diferenciado, o Olho de Tigre é diferenciado. É aquilo, né, Pavani? Ele, OT1, OT2, era uma migração. Hoje você consolidou, mas ele cria. Eu lembro, hoje eu ainda falo com uma pessoa que eu conheci no OT2, na verdade eu conheci ele no OT2, que hoje eu ainda tenho um contato com ele, eu acompanho ele, vira e mexe o post dele, tá ali para me ver, que é o Moacir. Lembra do Moacir? Lembro, claro. Moacir se perdeu, lembra? Naquela dinâmica. E ele se achou. Ele voltou. Você não pode saber do que nós estamos falando, mas ele se fudeu mesmo, se perdeu. Sim. Quase não volta. Quase ele não volta numa Mata Atlântica. E você vê que ele mudou a vida dele. Mudou. Eu não tenho contato mais com você. Você tem contato com ele? Tem, ele assumiu a parte de agricultura da família, né? Olha, que legal. Então ele está mais pro lado das fazendas ali do pai dele e tal, mas naquela época ele era um cara totalmente dependente da família. E hoje ele já não é mais. Ele tem a vida dele. Isso, cara. Puxa vida. Olha, tô arrepiado aqui, cara. Eu falo com ele. Aquela moça também que fez parte do meu grupo no OT2, que era lá da parte do pessoal do Morumbi Shopping também, estava procurando se encontrar ali. Então, e por aí vai. Muita gente... A gente perdeu o contato com o Moacir. Se você puder me dar o contato com o Moacir, quem sabe a gente bota ele aqui também para falar com a gente aqui. Durante a semana não consegue, ele está todo na fazenda. Eu vejo ele final de semana, às vezes eu falo com ele, ele me responde. Poxa, mas eu vou te passar o contato dele. Tá bom. Para você chamar ele para uma live, vale a pena. Ele deve ter uma história de superação fora do comum. Sensacional. Fora do comum. E aí, você, nesse tempo, de um tempo para cá, você tem vivido basicamente de consultorias em processos licitatórios e os treinamentos. Fala um pouquinho, então, da Licita News. Quais são os produtos dela, o que ela faz? Licita News, consultoria de suporte à licitação, né? Como é que é isso? Como é que é consultoria de suporte à licitação? Você ajuda o cara a fazer o termo de referência? Como é que é? Existem 2 situações, Pavani. Existe a situação que, aí eu vou falar de grandes organizações, onde eu entro dentro dessa empresa, eu entendo como que ela trabalha com licitação pública, eu implanto um projeto dentro dela, onde ela tem uma equipe interna de licitação e eu faço parte do staff de suporte a essa equipe, onde eu vou conduzir ali todo o processo de licitação. Normalmente são organizações que atuam a nível Brasil todo. Então, mas são organizações que compram serviços por meio de certames ou organizações que vendem serviços? Eu só trabalho para o licitante, na maioria das vezes. É para quem vende para o governo, ok? Aí eu vou desenhar toda uma estrutura de prospecção de tudo, vou gerenciar esse grupo, vou dar exemplos. Na época de Marco Polo, nós estamos falando de ter 10, 12 pessoas dentro da Marco Polo e você tem mais 47 concessionários, cada um com 2 consultores de governo
nós estamos falando em 100 e poucas pessoas respirando o governo o tempo todo. Marelli, mais ou menos na mesma tocada na época, e você vem trabalhando essa parte de suporte e inteligência. Isso normalmente é um contrato que eu entro na empresa e fico no mínimo 24 meses lá dentro. O contrato é de 2 anos, para que eu possa colher o êxito, né? Porque o governo não é algo que eu entre hoje e amanhã eu entrego um faturamento para o Pavani. Isso demora quase 6 meses para me rodar uma carteira de cliente governo. Isso é inteligência e suporte. Aí vem as consultorias ocasionais, que eu presto muito para você. Ué, estou com um problema, preciso recorrer, preciso me defender, tem que fazer uma contra-razão, tem que impugnar um edital. Essa é ocasional. E vem os treinamentos. Antes da pandemia, eu ministrava 2 treinamentos por mês. Um em parceria com a Licitação.net, que é aquele meu parceiro antigo do Sul, e outro por conta da Licita News. Eu deixava normalmente o curso básico por conta do Paulo, Licitação.net, e trabalhava mais o curso de inteligência com a Licita News. 2018 eu lancei a imersão. A imersão era um treinamento de 1 semana que incluía licitação mais motivação de alto impacto, para dar uma mexida na pessoa. Eu casava tudo em 1 semana dentro do hotel. Tinha que chegar no domingo, o curso começava segunda-feira, 6h30 da manhã, 7 horas, 6h30 credenciamento, 7 horas na sala de aula, e não tinha hora para terminar. Então, a gente trabalhava com licitação pública, só que no nível sênior, cara. Preparando consultores no nível máximo. Era tirando o meu conhecimento e colocando numa mesa. Esse foi o desenho da imersão. Todo projetado em mergulho. As músicas, os filmes, todo o trabalho dele, numa imersão para quando o cara emergir, ele ter uma nova visão. Eu fiz a imersão 1, a imersão 2, e na hora da imersão 3, aí nós entramos num novo mundo, onde todo mundo teve que se refazer, né? Essa é a palavra. Todo mundo começou a analisar para que lado que vai. E aí começa agora a Licita News focada nos treinamentos online com transmissão ao vivo, os treinamentos online gravados, propriamente dito, né? Presencial por enquanto nada, e nasce o ano passado a Licita Design, que é totalmente voltada à licitação, é a venda de licitação para mobiliário corporativo. Mas aí é você que vende o mobiliário? Aí eu, do meu lado, tem um fabricante, né? Hoje, meu parceiro comercial dentro da Licita Design é a Bortolini Mobiliário Corporativo, que fica lá em Garibaldi, uma das maiores fábricas de mobiliário do país. Então, hoje eu estou com eles nessa parte de inteligência, suporte e todo o trabalho. Hoje eu estou cuidando praticamente sozinho do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Bahia e Alagoas. Entendi. E você, por exemplo, para quem trabalha com governo, com empresas públicas, como é que você fornece aquele tipo de lista de demandas para a empresa, para que ela saiba quem está precisando do serviço que a organização faz? Quem fornece isso é a Licitação.net, que é uma parceira minha, onde ele faz uma assinatura e ele recebe todos os dias um mail, ou ele pode acessar também por mobile ou no próprio site da empresa, as oportunidades de negócio que tem no governo na região dele, no ramo de atividade dele. Um exemplo, aquela live que você fez com o pessoal de chocolate, que eu assisti ela toda, bem interessante. Os empreendedores de chocolate. Juliana e do Andrei, Querendo ou não, o governo compra chocolate. Agora, será que o governo compra o chocolate do nível dele? Claro que compra. Como que ele vai saber disso? Se cadastrando num clipping diário de oportunidades na parte de alimentação para chocolate. Porque ali ele pode ganhar uma licitação para chocolates comemorativos, ele pode ganhar uma licitação para chocolate em pó, e por aí vai. Ele tem N segmentos. Agora, claro, ali nós vamos começar a criar a linha, né, Pavani? O produto de péssima qualidade, o de média qualidade e o de alta qualidade. Aquele teu cliente ali, do teu parceiro da live, é um produto de alta qualidade. Ele tem um seleto grupo de órgãos públicos que vai comprar dele. E aí você começa a desenhar essa inteligência, para que lado que ela vai, né? Onde que eu vou atuar, onde que eu vou chegar. É como você chegar para mim, Wesley, eu estou com a empresa para fabricar lápis. Cara, você vai ser mais um fabricante de lápis. Vai mudar muita coisa.
Ah, mas o meu lápis vem com uma borracha na ponta. Começou a melhorar, então. Então, o seu lápis é um diferencial. E aí você vai desenhando qual o melhor caminho para essa pessoa chegar e apresentar o produto para ela, para o governo, né? Seja na esfera municipal, estadual, federal e por aí vai. Nós tivemos uma experiência de vender o nosso treinamento para aliás, um caso muito interessante que aconteceu conosco, um grupo de policiais civis de uma cidade daqui do estado de São Paulo. Tinham vários policiais da polícia do município, né? Acho que é policial civil, né? Não lembro qual é o nome. Guarda Municipal. Guarda Municipal, exatamente. E esses policiais, eles estavam afastados por traumas de trabalho, né? Eram basicamente 40 profissionais que estavam afastados. E em todo exame psicológico que se fazia todo ano, eles continuavam não habilitados para voltar à função, e todos queriam voltar à função, porque eles não eram profissionais que queriam ficar trabalhando no escritório, nem tinham essa expertise. E aí, a psicóloga do local, do município, sugeriu nosso treinamento. Provavelmente, Wesley, por sua influência, porque muita gente que trabalhava com licitação, que você mandava, conheceu o treinamento. Então, ela mandou a gente fazer lá. Aí nós fomos lá, conversamos com o principal executivo da polícia lá e decidiram que os 40 iriam fazer a nossa experiência. Mas aí tinha que contratar, via licitação pública, os 40, porque não poderiam participar os 40 na mesma turma. Seriam vários profissionais em diversas turmas diferentes. Era um ano inteiro que colocar. E aí, cara, como é que a gente contratava isso? Foi uma loucura, porque nós tínhamos especificações muito específicas que não acabaram sendo corretamente colocadas no edital, e nós perdemos, nós ficamos em quarto. Pra você ter uma ideia, quem ganhou o certame foi uma empresa de festa. Foi uma empresa de festa. Claro que ela ganhou, não passou no processo, foi a segunda, e nós acabamos pegando o contrato, que fomos o terceiro, e aí sim, porque o nosso treinamento tinha 16 horas ininterrupta, certo? Aí os caras falaram, não, nós damos treinamento de 16 horas também, mas é ininterrupta? Não, gente, como? Ininterrupta como? Ninguém tinha imaginado a ideia do ininterrupto ser ininterrupto mesmo. Sim. Então eles tinham 2 dias de 8 horas. Aí não é ininterrupta. Entendia. E ninguém escreveu isso no certame. Bom, para resumir da história, dos 40 que fizeram o treinamento, 39 foram, depois do treinamento, reintegrados à função. Só um que não foi reintegrado, porque nós não aceitamos o treinamento, porque no dia do treinamento ele chegou alcoolizado, chegou bêbado e a gente não deixou ele entrar, óbvio. No treinamento. Mas teve um sucesso muito grande. Os 39 voltaram à ativa, foram aprovados depois do teste psicotécnico, e foi um dos maiores cases assim, de sucesso que a gente teve, de reintegração da possibilidade de trabalhar de uma pessoa, né, por trauma emocional. E esse treinamento foi todo feito em cima do OT1? Foi, só tinha o OT1 na época, eles só com o OT1 não fizeram o OT2. Você vê alguns desses aí que depois, sozinhos, fizeram o OT2. Sim. Mas foi preponderantemente o contrato foi só em cima do OT1. É aquilo, né, Pavani? O treinamento, o Olho de Tigre 1, 2, ou hoje o Immersion, como você fala, ele é uma oportunidade que o ser humano tem de se conhecer. Principalmente, eu digo assim, não é que o ser humano tenha limites, você impõe seus limites. Alguém impõe limites muito curtos, alguém impõe limites muito longos. E no OT1, o OT2, ou hoje o treinamento, como se diz, compilado em um único treinamento, ele vai mostrar àquela pessoa que está lá que realmente aquele ditado, o céu é o limite, ele existe. Só que você coloca os limites que você quer subir. Porque quanto mais você sobe em busca desse céu limite, maior é o tombo quando você está descendo. E você tem que construir uma subida segura para você minimizar o quanto você vai se machucar numa descida, né? Porque, querendo ou não, se a gente for contar aqui, pegar todas as pessoas e a gente for falar só do lado bom da coisa, é muito fácil. Mas o gostoso é o subir e descer. Porque quando você desce, o aprendizado eu digo que ele não é uma leitura, é uma impressão de aprendizado. Aí você sobe de novo. Aí toma mais uma pancada. Só que, como se diz, vai chegando a idade, a gente vai ficando um pouco mais calejado para tomar pancada e vai ficando mais seletivo, né? Vai ficando seletivo, eu digo assim, em tudo.
em empresa, em amizade, pessoas mais próximas de você, você vai fazendo uma seleção muito, eu digo assim, hoje eu dou muita razão à minha esposa. Eu tinha uma mania, Pavani. Eu conheci uma pessoa, eu queria já levar ela na minha casa, eu queria já fazer um jantar, e a minha mulher sempre foi contra isso. Pô, conheceu ontem, já traz aqui dentro, e eu fui vendo que ela tinha razão com o tempo. A gente tem que ficar seletivo de levar uma pessoa na sua casa, no seio da sua casa, na tua intimidade ali, porque com aquela pessoa pode vir muita coisa ruim, né? E essa coisa ruim fica ali por um tempo ainda te atrapalhando. E no Olho de Tigre você aprende muito sobre isso. Energia, né? Pessoas boas, pessoas ruins, pessoas que realmente vale a pena ficar próximo, pessoas que realmente não vale a pena. Você vê, a gente se conhece desde 2005, estamos falando de 15, 16 anos, né? Eu lembro de uma fala sua, quando você estava na minha casa jantando, uma moqueca, lembra? Lembro, claro. Eu coloquei aquele DVD da Celtic Woman, você falou, por que eu nunca escutei esse DVD? Verdade. Você se questionava isso, né? Eu me emocionei com a Celtic Woman, né? São mulheres com vozes perfeitas, ele colocou num DVD espetacular, e eu me emocionei com aquilo, né, cara? Eu comprei aquilo e escuto, cara, quase todos os dias aquele troço. Sim, eu tenho todos os DVD deles, Eu digo que ali é uma perfeição desde a voz ao maestro, ao instrumental, ao tudo. É o todo, né? É o todo. É o arranjo completo ali. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, Wesley, você chegou a fazer o meu treinamento conceitual, o CAC, que era, na época, o OT Theory, que depois virou CAC, CDC. Esse você não chegou a fazer, né? Não. CAC, não. Eu parei no OT1, OT2. Na realidade, a gente conversava muito. Quando você ia lançar um produto, a gente tinha algumas reuniões para dar uma debatida de melhoria, tudo, onde você me passava o conceito. Mas foi uma época também que eu estava naquele pique de viajar na segunda e voltar no sábado para casa. Estava também bem puxado para mim. Eu também estava em outros desenvolvimentos o tempo todo. Mas eu não cheguei, mas eu conheço praticamente todas as bases do seu treinamento, né? Na época que eu fui conselheiro, que a gente conversava muito, né? Assim, lembrando, né, que na cabeça do Pavani, o treinamento era institucional, lembra disso? Lembro. Na minha cabeça, ele tinha que dar resultado. E a gente debatia muito isso, você ficava contrariado na época, né? E você não conseguia visualizar esse outro lado da coisa, e eu te mostrava que teu treinamento, ele mudava a vida de pessoas. Só que tinha um custo, uma estrutura enorme, fora do comum, por trás do treinamento, até chegar à minha mão como aluno. Isso foi muito maravilhoso naqueles 2 anos que a gente ficou ali debatendo. Foi, você remodelou a forma comercial de estabelecer o treinamento. Ele é um produto, óbvio. É a minha missão de vida, mas é um produto, né? Sim. É verdade. Hoje, na época, a gente fazia o OT1 com 100 pessoas. Hoje a gente faz com 20. O treinamento aumentou demais o preço, óbvio, porque agora nós não conseguimos fazer mais da forma como era. Ele tem que ser rentável com pouca gente, né? Então, a ideia, o nosso modelo de crescimento é fazer mais turmas e não mais gente na mesma turma. Esse dia eu estava olhando nos meus lixos eletrônicos, que eu chamo, que é muito arquivo que você guarda. Ainda tenho, está no HD guardado no cofre. Eu tenho vídeos de propaganda do OT1, do OT2, lá de trás, entendeu? Lá de trás. Bem bacana, que eu passava nos cursos. Bem diferente. Ele passava nos cursos dele. Poxa, querido, que maravilha ter você aqui, cara. Você não tem noção. A gente já fez... Existe um vídeo institucional que a gente fez do Wesley falando do treinamento, e essa live aqui deixou muito mais claro toda a sua jornada, todo o seu processo. O que você diria, para a gente encerrar aqui, estamos aqui há 5 minutos aqui do nosso encerramento, o que você diria para as pessoas, aquelas pessoas que estão nesse processo de dúvida, me entrego ou não me entrego para o empreendedorismo, e para iniciar um processo de empreendedorismo eu preciso começar me conhecendo? O que você diria para as pessoas que estão assim, nessa dúvida de se conhecer, ou que acha que o empreendedorismo é apenas saber tecnicamente do trampo? O que você diria? Qual seria a lógica? Vamos lá. Se você olhar para o empreendedorismo só como dinheiro, não vai dar em nada. Essa é a regra número 1.
Você tem que entender, primeiro, o que você quer. Aí entra os princípios, entra a tua felicidade. Aquilo vai te fazer feliz? Aquilo vai ser um diferencial? Vai. Aí vem a segunda pergunta. Você se conhece o suficiente para entrar nisso? Não. Então você tem que procurar se conhecer. Porque o empreender envolve um todo, Pavani. Entendeu? Envolve muitas pessoas. Envolvem pessoas que estão olhando você empreender, que estão te observando. E quando a gente está empreendendo, nós somos uma vitrine com vidro de 2 milímetros. Tem um monte de gente querendo jogar pedra nessa vitrine. E se você não tiver com muita segurança ali, naquele momento, aí isso pode não dar certo para você. E aquela vontade de empreender, como acontece com muitas pessoas, pode se tornar uma grande decepção, né? E isso não é legal. Então você tem que ter aí um pé no chão para saber se aquilo vai te fazer feliz, que o resultado é financeiro? É, mas ele não é a prioridade. Ele é a consequência. Eu digo muito isso. Eu digo muito isso. Ó. A grande lição de vida está naquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Enquanto você correr atrás do dinheiro, ele vai correr de você a léguas na sua frente. O dia que você parar de correr atrás do dinheiro, ele passa a vir atrás de você. E isso tem a ver com felicidade, objetivo de vida, capacidade de raciocinar e empreender. Empreender, Pavani, não vamos falar só em dinheiro. Aí, o empreender, mesmo quando a gente fala dos princípios, de uma sustentabilidade ambiental, cultural, e por aí vai. É um mix de consequências que vão trazer um resultado para você a curto, médio e longo prazo. Né? Você vê as mudanças de vidas que você já teve nessa jornada de vida. Né? Uma vez eu te encontrei em Goiânia, não sei se tu lembra daquele nosso encontro em Goiânia, você totalmente louco, né? Nem respirava direito. Hoje você está com outro astral, outro ar, mas aí vem o quê? Vem o ensinamento. Tem um baque, você aprende com baque, se reestrutura de novo e caminha para frente. Eu brinco assim, pelo menos temos que ser igual o caranguejo, caminhar para o lado, nunca para trás. Né? É verdade. O Alan está fazendo uma pergunta aqui, vê se dá tempo ainda. Ó. Se possível, Pavani, pergunte para o Wesley como eu fico sabendo se uma empresa pública específica, né, está procurando determinado serviço. É aquela questão lá do Licita News. Que seria o clipping. É só ele acessar www.licitacão.net www.licitacão.net. Ele pode preencher um formulário lá e pedir uma demonstração gratuita por 7 dias. Tá? Nesse formulário, Alan, você preenche o seu serviço e a Licitanet vai te mandar todas as demandas relacionadas ao seu serviço diariamente. É o que você atua. Diariamente, 2 vezes ao dia. E aí ela vai te fazer esse tipo de... Você tem que assinar esse serviço. Isso. Esse serviço hoje, Pavani, ele custa muito pouco pelo que ele te dá de retorno. É um clipping. Você tem que imaginar, tem 28 pessoas hoje lendo o Diário Oficial e robôs captando informação para te entregar isso nas suas mãos no segmento que você trabalha. Sim. Isso é muito importante. Nós fazemos isso até hoje, né? E a gente recebe demandas dos trabalhos que nós nos sentimos especialistas em fazer. Né? Sim. É o único jeito, né? Não tem outro, né? Não. Esse é o jeito mais seguro que tem. Né? Tem essa empresa que faz isso ou tem mais empresas? Não, você tem outras empresas. Você tem a licitação.net, você tem a Conlicitação, você tem a RCC, você tem várias. Mas se você me perguntar assim, Wesley, quem são as melhores? Para você não canalizar uma só. A licitação.net e a Conlicitação são referências no mercado hoje. Então, licitação.net e conlicitação.com.br. As duas são referências. Porque, normalmente, a empresa que vai contratar um serviço, ela precisa publicar isso. E se ela não publicar, não dá para saber, né? Toda licitação é obrigatória a publicação. Seja pregão presencial, pregão eletrônico, tomada de preço ou concorrência. Ele só não publica as coisas pequenas. Carta convite, dispensa, inexigibilidade. Não é que seja pequena, são dispensáveis de publicação para chamada. Só são obrigatórias a publicação para efetivação do contrato. Aí já aconteceu, né? Mas ela vem já de uma prospecção. Nós assinamos até hoje isso e recebemos muita coisa. Vem muita coisa que não é nosso, mas você vai escolhendo e decidindo participar ou não. Né?
né? E eu coloco muito hoje nas redes sociais, eu mantenho todo mundo informado dos cursos online que estão abertos, os online com transmissão ao vivo. É aquilo. Buscar o conhecimento tem que seja básico. Né? Eu digo assim, Pavânia, se a pessoa hoje entrar lá no meu canal do YouTube, o Licita News Online, lá tem um curso de licitação completo, gratuito. Ele é do ano de 2018, mas ele vai dar um norte para a pessoa. Se ela quiser depois se especializar, se atualizar, ela faz um curso mais atualizado. É Licita News Online? Online no YouTube. Não, Licita News Online no YouTube hoje. Tá, e qual é o site teu? licitanews.com.br. licitanews.com.br. Um grupo para eles poderem acessar aqui o seu site. Lá tem todas as informações necessárias para poder... Lá tem e-mail, tem tudo, todos os meios de contato também, bem tranquilo. E você tem algum curso que vai começar agora? Você está com os cursos pela Udemy? Como é que faz aí para te achar? Na Udemy tem os cursos que estão gravados, que são com acesso vitalício. Na semana que vem está iniciando o curso de inteligência e estratégia para governo, curso de uma semana, que pega de segunda a sexta-feira da semana que vem. Na outra semana eu tenho um curso de aprendizado para aquela pessoa que nunca trabalhou com licitação também, de uma semana. E no início de novembro um curso de cobrança de órgão público. São os 3 cursos que eu tenho seguidos agora, com transmissão ao vivo. O curso de transmissão ao vivo, ele é das 19 às 22, 22h30, e o aluno que não assiste a aula, ele tem o link no outro dia para assistir a aula. Esse link fica por 60 dias num grupo privado, só com os alunos daquela turma. Entendi. E esse que vocês falaram que são ao vivo não é pela Udemy? Não, os ao vivo não. Tudo transmitido via Zoom, plataforma privada, né, com lista de chamada, o aluno só acessa com a senha dele, tudo direitinho. Todo focado para aquele aluno exclusivo daquela turma. Perfeito, meu querido. Obrigado por compartilhar conosco a sua jornada, o seu sucesso. Continua falando no nosso treinamento para as pessoas. Nossas turmas presenciais começam novamente em março do ano que vem. Já estamos definidos, dia 27, 28 e 29 de março. Já é a primeira turma do ano que vem do PIC, né? Sim. E continua aí divulgando o nosso treinamento. Para nós é uma grande honra receber pessoas indicadas por você. Não, com certeza. Pode deixar. Depois me manda direitinho aí o material em PDF que eu já vou colocar aí no meu banco de dados para o pessoal acessar. Tá bom? Wesley, ele fazia uma coisa... Lembra que quando você colocava folder no avião? Sim. Nas cadeirinhas. Ele colocava folder do treinamento nos aviões, quando ele viajava, e colocava para difundir o treinamento. Um querido, um irmão que eu tenho. Obrigado por tudo que você fez por nós, que você continua fazendo, pela generosidade de estar aqui, gastando 1 hora do seu tempo aí. Obrigado, querido, pelo apoio, pela força. E você sabe que é uma inspiração para muita gente. Uma inspiração realmente para muita gente. Obrigado, querido. Tamo junto. Fica com Deus, Pavani. Beijo no coração. Nos encontramos logo, tá bom? Grande abraço. Obrigado, gente. Deixa eu aqui tirar ele. Viu? Não é demais o cara? Cara demais, né? Mais um case aí para vocês, compartilhando cases, histórias de gente que faz lição e dá lições para todos nós. Ok? Não esquece, semana que vem tem mais um case aqui. Não lembro exatamente quem é. Deixa eu ver quem é semana que vem vai estar aqui comigo. Acho que vai ser... Deixa eu ver aqui. Marco Roleri, de uma empresa de tintas, da Ibratim, estará aqui comigo. Marcão, você não tem noção a honra que eu tenho de receber você aqui a semana que vem, falando da sua experiência do treinamento e do seu negócio, que é absolutamente exemplar também. Pessoal, obrigado por estarem aqui comigo. 1 hora aqui de bate-papo. Nos vemos na próxima live, a semana que vem, com Marco Roleri, a sua equipe da Ibratim. Um abraço e até mais.